Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia conhecido por ser a ressaca da super quarta. Então a gente vai explicar aí tintim por tintim do movimento de juros que aconteceu nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E eu já vi aqui no nosso chat, antes mesmo do programa começar, nossa audiência perguntando, mas o Galípolo é a favor do aumento da taxa de juros? O que está acontecendo? Calma, não fiquem aflitos, porque a gente vai explicar tudo isso para vocês. Mas a gente vai trazer outros pontos importantes. Hoje estreia aí o nosso documentário sobre as bets. Então a gente vai falar também sobre isso, sobre o endividamento que vem crescendo e comprometendo a renda do brasileiro nesse sentido. Mas vamos falar também de desigualdade no mercado de trabalho, porque as mulheres continuam ganhando menos, mesmo com todos os esforços para a igualdade salarial. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está nessa quinta da ressaca? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Quinta-feira de ressaca aí, depois dessa super quarta aí que não chocou ninguém, mas a gente sabe aí os desdobramentos dela. Vamos falar por que teve a queda nos Estados Unidos, vamos falar do porquê da alta aqui no Brasil. Então a gente vai explicar tintim por tintim aí dessa super quarta aí para vocês. Vamos falar também de bets, a gente tem o documentário, então a gente já vai fazer um esquenta aqui para vocês aí, mostrando mais um lado negativo aí das bets na vida do brasileiro. Vamos falar de desigualdade salarial, mas eu acho que a gente já pode começar aí daqui a pouco, né? A gente tem a agenda, né? Então vamos ver aí a agenda do dia para saber aí o que o nosso telespectador vai ter que enfrentar no dia de hoje, né, Débora? Hoje uma agenda aí com muitas linhas, né? Então temos o IGPM do segundo decêndio, então aqui medição preliminar e prévia do IGPM 8 horas da manhã aqui no Brasil. Às 8 horas também teve divulgação da decisão de juros do Banco da Inglaterra e também da Turquia, porque o Banco Central lá decidiu os juros. Às 9h30 saiu os pedidos de auxílio-desemprego, tá aquele dado do Departamento de Trabalho que mostram quantos pedidos de auxílio-desemprego aconteceram na semana, esse dado que vem sendo mais monitorado do que antes, depois da decepção do payroll, do relatório de mercado de trabalho dos Estados Unidos. Então, para evitar uma surpresa como aconteceu naquele mês, agora esse dado aí acabou ganhando um pouco mais de peso no mercado de trabalho dos Estados Unidos. A África do Sul divulgou também decisão de juros às 10 horas da manhã e às 10h30 saiu a arrecadação federal de agosto. Essa a gente vai deixar para amanhã, porque ficou muito aí em cima para a gente montar os dados para apresentar para vocês aqui no programa. 11 horas, agorinha, saiu as vendas de moradias dos Estados Unidos, moradias usadas. Então, ontem a gente teve aqueles novos pedidos de obras e moradias iniciadas nas construções. Aqui a gente está falando de venda de moradias usadas, outro dado que serve aí para dar um olhar para o mercado imobiliário estadunidense. Às 11h40, a dirigente do Banco Central Europeu, a Isabel Schnabel, vai fazer uma apresentação numa conferência do Banco Central Europeu em Frankfurt. Lembrando que a Isabel Schnabel tem vários compromissos ao longo do dia, a gente não colocou todos, mas ela vai participar de vários eventos ao longo da manhã lá na Europa. E um dado que deve ficar bastante no radar hoje, ainda na esteira da super quarta, porque temos decisões de juros importantes hoje, como vimos aqui na agenda, Reino Unido, Turquia, África do Sul, e à noite sai a taxa de juros da China, aquela taxa de referência de 1 e 5 anos. Esse dado deve ficar bastante no radar e começar a movimentar o mercado amanhã. A expectativa é que a China corte a taxa de juros, vamos ver se isso vai acontecer. E na sexta-feira a gente tem a taxa de juros do Japão. Então, um dia bem voltado para a decisão de juros nos países aí mundo afora, depois da super quarta, o que a gente vai explicar já agora para vocês, porque a gente já vem aqui para o Brasil para falar do comunicado do Copom, né, André? Vamos lá falar do comunicado do Copom. Até me estranhei lá, porque parece que eles fizeram, realmente dessa vez parece que eles fizeram copia e cola, né? Porque eles não se atentaram aí que eles estavam falando que estavam esperando a decisão de juros dos Estados Unidos, inclusive, só que ela já tinha acontecido algumas horas antes aí da divulgação da ata do Copom, né? Mas a gente tem, então, que não teve surpresa nenhuma, subiu para 10,75 a taxa de juros,
deixou em aberto possíveis altas, falou aí que o cenário estrangeiro continua incerto por causa de que não sabe ainda muito bem como que vai ser a questão da política monetária nos Estados Unidos, mesmo que ela já tenha sido dada algumas horas antes, né, com a queda na taxa de juros em meio ponto percentual nos Estados Unidos. Falou aí também de que a economia está crescendo acima do seu potencial, que você tinha algumas preocupações em relação a isso. Para variar, mais um puxão de orelha aí no governo federal, falando aí que o governo precisa conter os gastos, que isso está aquecendo demais a economia, precisa ter equilíbrio fiscal, o risco fiscal que fez com que, coitados, eles fossem obrigados a subir a taxa de juros. E agora o que eu espero é que, pelo menos com essa alta da taxa de juros, comece a chover no centro-oeste, comece a chover na região norte, que a gente tenha um clima mais ameno aqui para conseguir melhorar a produção de alimentos. Eu estou esperando isso, né? Porque agora eu acho que está validada a posição de que a taxa de juros deve ter poderes aí climáticos, o primo do cacique cobra coral, né? Porque só isso explica, né? Porque Helena falou desse aumento aí das questões climáticas que deve pressionar ainda mais os juros, então também usou isso como desculpa, né? Mas a gente sabe que a taxa de juros não vai influenciar isso, então vai ser no lombo de vocês aí que eles estão mirando o controle inflacionário. Vai ser para reduzir emprego, para reduzir atividade econômica, para reduzir renda e fazer você comprar menos bens, também consumir menos serviços. E vocês que trabalham com serviços, vocês que trabalham no comércio aí, vocês podem esperar aí que o Banco Central está tentando reduzir aí o ritmo, aí, o nível de consumo que as pessoas têm nesses locais, e também vai prejudicar você. Então, vai ser assim que vai ser controlada a inflação. E a gente também tem a questão de que foi unânime, né, a votação, né? Mas aí a gente tem que entender aí que foi todo construído um cenário com autores da grande mídia, mercado financeiro também construindo esse cenário de que era impossível a gente não subir juros nesse momento, né? A gente parecia que era dado, né? Mesmo com uma certa... como num primeiro momento o Campos Neto, inclusive, falando que não estava vendo assim como tão necessário o aumento da taxa de juros. Isso aí fez com que o Banco Central, aí, o Copom, fosse colocado nas cordas, literalmente, pelo mercado financeiro. Qualquer atitude que não fosse uma unanimidade de subir a taxa de juros nesse momento ia ser visto como o Banco Central já é do Lula, o Galípolo já está colocando as suas manguinhas de fora, agora a gente vai ter o Banco Central que vai seguir o que o Executivo quer. E era tudo isso que o mercado financeiro ia querer para começar uma especulação gigantesca em câmbio. A gente vê aí, inclusive, que o câmbio está bem... mais modesto hoje, está caindo bem, como era esperado, tá? Justamente porque o mercado conseguiu o que queria. Aumentou, inclusive, o gap aí, então a gente conseguiu, até a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Que a gente agora ultrapassou a Rússia e agora estamos em segundo com a maior taxa de juros reais do mundo, né? E é o que o mercado financeiro quer, já é pegar um pouquinho mais aí desse filão aí da taxa de juros, aproveitar que era o único momento que dava para justificar isso nesse momento, construiu bem a narrativa e ganhou a batalha, né, Débora? Exatamente. Para quem está perguntando, mas o Galípolo votou por aumento da taxa, como é que fica isso? O que levou a isso? Né, que eu vi algumas dúvidas aqui no nosso chat. Sim, ele votou. E para quem assiste a gente há mais tempo, já tinha tido um alerta sobre isso. A gente já tinha falado bastante que o Galípolo estava sendo pressionado desde antes de ser indicado para a presidência do Banco Central. Ele já vinha sendo pressionado em relação a seus posicionamentos, se ele iria mostrar ou não uma independência do governo, do executivo, vamos pensar assim, do governo federal. Porque o grande medo do mercado, e eu não entendo esse medo do mercado, parece que, eu sempre brinco, parece que o Galípolo ia ser um bicho-papão no Banco Central, que iria falar amém ali para todos os posicionamentos do executivo. O mercado tinha esse medo, né? Mas nada ali validava esse medo do mercado. Só que esse medo começou a pressionar o próprio Copom. A gente sabe que o mercado financeiro tem interesse que a taxa Selic suba, inclusive criou, de certa forma, um ambiente para isso, pressionando por meio do dólar.
Então a gente viu esse ambiente sendo criado algumas vezes durante o ano, a gente viu isso acontecer em maio, quando teve a divisão do Copom. A gente viu em outros momentos também o mercado financeiro pressionando o mercado cambial, justamente para dar reforço a essa narrativa de que a taxa de juros precisava ser elevada. Desde sempre, né, pelo menos desde a metade do ano para cá, a gente começou a ver, inclusive, uma revisão para cima da taxa Selic, que demorou para aparecer no relatório Focus, mas já aparecia em outros pontos, tanto nas previsões das casas financeiras, como também ali nas taxas de juros futuras. Então a gente já via essa construção acontecendo e essa pressão crescendo em cima do Galípolo. Quando ele passou a ser o indicado de fato para a presidência do Banco Central, a pressão aumentou ainda mais. Uma lupa foi voltada ali para as decisões do Galípolo, para suas falas, para os seus posicionamentos. Então já era de se esperar que mesmo que tivesse divisão do Copom, ele votasse com a maioria. Agora, um ponto que chamou muito a atenção, e ele votasse junto com a maioria para deixar esse terreno mais amigável para sua posse, porque vamos imaginar que ele não votasse se não tivéssemos unanimidade agora. E ele votasse com uma parte do colegiado junto ali pela manutenção dos juros. Imagina o que ia acontecer com o dólar hoje, imagina o quanto de pressão o mercado financeiro não ia fazer, inclusive tentando queimar o Galípolo para sua posse. Então, eu vejo mais um aceno para deixar esse terreno menos hostil para que ele pudesse assumir o Banco Central no futuro, para que ele possa assumir o Banco Central no futuro. Mas o que me chamou muito a atenção, quando eu vi as notícias em relação à decisão do Copom ontem, não é nem ali a alta, porque isso já estava dado, que ia subir a taxa de juros. Para quem assistiu ontem, a probabilidade era de 92%. 92% dos agentes do mercado esperava que a taxa já ia subir. Então, assim, não chocou ninguém, né? E já tinha tido muita sinalização nesse sentido. Mas o que me chocou foi como isso foi noticiado na mídia, porque teve unanimidade. E normalmente, quando tem unanimidade, não tem uma divisão de quem votou pelo quê, porque todo mundo votou no mesmo sentido, na mesma direção. Todos votaram pela alta. Só que as notícias dividiram o colegiado. Então, o colegiado antigo do Roberto Campos Neto, indicados ali pelo Bolsonaro, votaram dessa forma. O colegiado novo, indicado pelo Lula, também votou dessa forma, dividindo o Copom novamente. E normalmente isso acontece quando a gente tem divisão nos votos do Copom. Só que dessa vez, mesmo tendo unanimidade, o mercado gastou uma energia, gastou seus caracteres de notícia para fazer essa divisão. E eu achei isso muito curioso, porque a gente não vê esse tipo de posicionamento quando tem unanimidade. O que está nas entrelinhas disso? Que recado está sendo dado? Que eles ainda estão olhando como vota cada um, porque isso era bem importante nessa decisão, principalmente nesse aceno e nessa validação do posicionamento do Galípolo, como já expliquei hoje e em outros momentos, mas também ali tentando colocar esse Copom dividido, muito ali naquela construção da narrativa do Campos Neto de que existe divergência no Copom. Então parece que nas entrelinhas, né, tem ali uma sinalização de, olha, existe um colegiado A e existe uma parte do colegiado B. E elas estão ali, elas são divergentes. Podem até ser divergentes, mas no momento de unanimidade me causou muita estranheza essa divisão. E eu vi isso em várias notícias. Então eu achei interessante trazer aqui porque realmente mostra essa lupa, essa lente de aumento que está sendo colocada agora na decisão do Copom e nesses pronunciamentos. Então eu só queria dar esse pitaco aqui sobre a taxa de juros. Vamos mudar de país, vamos para os Estados Unidos agora, Débora, porque lá também teve decisão de taxa de juros. O Fed, para surpresa de ninguém, derrubou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual. Agora a gente tem uma taxa de juros lá que opera entre 4,75% e 5% ao ano, né? Primeira queda em 4 anos, fazia muito tempo aí que você estava tendo uma taxa de juros subindo consideravelmente. E você pega o comunicado, ele fala que ele até meio que faz uma certa meia-culpa, falando que até exagerou um pouco na dose do remédio, porque a economia acabou caindo um pouco mais do que ela estava desejando. Então ele fala assim, a gente está bem tranquilo, bem seguro agora que a gente pode fazer essa queda mais consistente da taxa de juros e que a inflação vai continuar em direção ao que eles chamam de meta, né? Não é uma meta formal, que nem aqui no Brasil, mas é uma meta aí que eles têm para eles lá, que seria os 2% de juros de inflação ao ano.
Então, mas eles falam que eles acreditam ainda que o mercado de trabalho continua forte, que o crescimento continua forte, um pouco para também afastar aquela visão que até foi também decisiva naquela segunda-feira meio maluca lá, que a bolsa do Japão aí derreteu, né? Teve circuit break, então tentando afastar um pouco essa visão de que os Estados Unidos podem entrar em recessão. E você tem também aí, mas eles fazem uma medida um pouco mais drástica agora para também afastar aí e reduzir o risco de acontecer isso, né? Então, eles admitindo que erraram até na dose do remédio, mas foi justamente o que estava sendo esperado. Só teve uma divergência, né, Débora? Uma única divergência em relação a isso. Exatamente. A gente teve só uma dirigente do Banco Central dos Estados Unidos que votou de outra forma, que não via aí essa necessidade de corte de juros dessa magnitude. Mas o que eu acho que ficou muito no radar em relação à taxa de juros dos Estados Unidos, e aí eu vou trazer isso um pouco aqui para a visão do Brasil. O primeiro ponto que aconteceu, que chamou a atenção, mais do que a decisão, porque a decisão já estava dada também. A maior probabilidade apontava para corte de 0,5 ponto, teve toda uma construção também de pressão para esse corte. Quando o André falou muito bem, naquela segunda-feira que as bolsas derreteram, que começou a ter ali um receio maior, um temor maior de queda na atividade ou até uma possível recessão na atividade econômica dos Estados Unidos. E muito disso veio pelo relatório de empregos que criou metade das vagas esperadas para aquele mês. Foi criado realmente um ambiente de temor e de muito medo da economia estadunidense entrar em recessão. E aí isso gerou uma expectativa e um ambiente propício para esse corte de 0,5 ponto. E essa pressão veio, inclusive, do mercado financeiro, de certa forma também. Porque naquele momento em que as bolsas derreteram, não foi só no Japão, mas nos Estados Unidos também, essa expectativa de corte maior já foi aumentada. Só que mais que isso, naquele momento, inclusive, teve até uma pressão para um corte emergencial para o Fed e o Banco Fed aqui, eu falo Fed, mas eu gosto de traduzir, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ter até uma reunião emergencial de política monetária para cortar os juros antes. Então começou até a ter esse movimento. Então, se não cortasse juros agora, ia ser muito estranho. A grande dúvida era se o corte ia ser menor ou maior. Então, essa era a incerteza que vinha sendo criada conforme os dados dos Estados Unidos eram divulgados. E aí, optou-se pelo corte mais agressivo, mas o que também ficou muito no radar, e era nesse ponto que eu queria chegar, foi a coletiva do Jerome Powell, porque mais do que o corte, que já era bastante esperado, o mercado esperava a coletiva para ver se ia ter alguma sinalização em relação às próximas reuniões. E o Jerome Powell sinalizou que vai ter ali, não sabe para onde vai a direção dos juros, não deixou nada ali já definido, falou novamente que vai depender muito dos dados econômicos que vão ser divulgados a partir de agora, que eles vão analisar, vão continuar acompanhando para decidir qual vai ser o ritmo de cortes daqui para frente. Mas a probabilidade do ano de 2024 ter um corte maior do que se esperava antes já começou a subir. Então, espera-se que os Estados Unidos continuem cortando os juros por lá. Mas isso, como o Jerome Powell falou, vai depender muito desses dados de mercado de trabalho e de inflação que vão ser divulgados a partir de agora. E isso acabou jogando um pouco de areia naquele otimismo que vinha sendo criado. Porque ontem as bolsas, na hora que saiu a decisão de juros e que o Jerome Powell começou a falar, as bolsas foram todas para o terreno positivo, inclusive a bolsa brasileira, que estava no terreno negativo o dia todo. E aí, quando ele falou nessa necessidade de acompanhar, não deixou ali definida a direção dos juros, as bolsas viraram para o terreno negativo, porque isso diminuiu o apetite pelo risco. Agora, mais que isso, vindo aqui para o Brasil, se os Estados Unidos cortam os juros em 0,5 ponto percentual e a gente sobe 0,25, essa diferença entre os juros se distancia. E isso faz com que entre mais recurso estrangeiro aqui no Brasil para ganhar na nossa renda fixa de forma especulativa. E o que vai acontecer com essa entrada de fluxo de capital estrangeiro? O dólar vai desabar, que é o que está acontecendo hoje. Desde segunda-feira para cá, o dólar já caiu 20 centavos. E por isso que eu falo que essa pressão veio muito do mercado cambial. Porque se o mercado financeiro brasileiro aposta contra o real, o dólar vai subir.
E aí a gente tem um movimento de pressão inflacionária vindo daí. Se a gente tem esse diferencial de juros que aumenta, entra recurso aqui tanto no apetite pelo risco por mercados emergentes na Bolsa, porque isso já é estimulado pelo corte de juros nos Estados Unidos por si só, mas também para especular na nossa renda fixa, já que a nossa renda fixa vai estar pagando muito mais e a gente vai ver daqui a pouquinho isso. Então isso acaba derrubando o dólar e é um fator de pressão inflacionária menor. Então o mercado conseguiu o que queria, conseguiu aí pressionar da forma que pressionou no período anterior e conseguiu realmente atingir os seus objetivos, que era essa alta de taxa de juros, por todo o cenário pintado de risco fiscal e todo o resto que a gente sabe que acaba sendo um plano de fundo. O que eles queriam mesmo era essa alta de juros. Então vamos ver como é que ficou essa taxa de juros nos rankings. Vamos ver aí, parece que a gente pegou, a gente não passou a Rússia, perdão, a gente passou a Turquia, que é o concorrente mais forte aí, historicamente, aí dessa taxa de juros elevada, né? A gente tem os gráficos aqui para mostrar para vocês, inclusive, aí, como está o Brasil, ó. A gente tem, então, que a Rússia, que está assim, com um momento muito tranquilo na vida, né? Não está acontecendo nada de errado com a Rússia, não está em guerra, não está acontecendo nada problemático na Rússia, está com uma taxa de 9,5%. Aqui no Brasil, que a gente está em 7,33% aí de taxa real. Acho que não tem nenhum título público aí, por exemplo, que está pagando essa taxa real de juros assim tão elevada que a gente tem. Então, até nos títulos públicos pré-fixados aí a gente está tendo esse absurdo aí que você está vendo aí em taxa real de juros. Passamos a Turquia, o México, a Indonésia está em 5º lugar, a Índia em 6º lugar, a África do Sul, Colômbia, Tailândia, Hungria. Você vê assim que a diferença é muito abissal assim para o segundo colocado, que geralmente é a Turquia, que gosta muito de taxa de juros alta, né? Vamos ver como que está em termos nominais também essas taxas aí, porque ó, o Brasil tem em 4º lugar empatado com Colômbia, México, mas o importante a gente ressaltar que Colômbia e México estão com uma inflação bem mais elevada que a nossa, então a taxa de juros reais deles estão bem mais baixas. A Turquia sempre aqui, a Turquia gosta, né, de estar em primeiro nesse ranking aí de taxa de juros nominal. A Argentina, que está com inflação de 200 e não sei quanto aí por acumulada no ano, está com uma taxa de juros de 40%. A Argentina está com uma inflação muito mais pesada e está em segundo, mas mesmo assim, em termos reais, nem entra naquele ranking. A Rússia com 19% e a gente aí com esses 10,75%. Né? Então, parabéns aos envolvidos aí que conseguiram fazer com que a gente tivesse uma taxa de juros tão elevada assim e sem grandes motivos, né? Sempre o risco fiscal, aqui no Brasil, paraíso de rentismo mesmo, né? Você vai lá, inventa que tem risco fiscal, agora a moda é falar que o Brasil está crescendo muito, e aí você não pode crescer tanto aí, porque senão Deus mercado pune, né? Com inflação aí, é o pecado que você não pode cometer. Então, gente, parabéns aos envolvidos, acho que não tem muito que eu consiga falar de uma situação tão esdrúxula assim como a gente está tendo. Toda vez que eu vejo esse ranking de juros reais, eu fico com uma grande dúvida, né, que me corrói, assim, porque a gente está vendo aqui a Turquia com 50% de juros nominal ao ano, a Argentina com 40%, a Rússia 19%, e aí o Brasil, México e Colômbia com 10,75%. Quando a gente vai para aquele gráfico de juros reais, até se quiserem colocar ele na tela, o que a gente está falando de gráfico de juros reais? Como é que ele é calculado? Você pega a taxa de juros atual e desconta a projeção da inflação para os próximos 12 meses. E aí é que vem a minha grande dúvida, né? A Rússia ela está em primeiro lugar, a Rússia ela está em guerra e a Rússia está sofrendo várias sanções. Então quem que vai querer correr o risco de colocar o dinheiro na Rússia diante dessas possibilidades, inclusive, ou impossibilidades, eu diria, porque está inviabilizado colocar o seu dinheiro na Rússia, né? Então ele tem um risco enorme você mandar o seu dinheiro para lá nesse momento com todas as sanções que a Rússia vem sofrendo. E ela está ali com uma taxa de juros real de 9,05. Aí vem o Brasil em 7,33 de juros reais. Que risco fiscal é esse que o mercado tanto pinta, né? Que risco de desancoragem de expectativas de inflação que o mercado tanto fala, que justifique o Brasil estar em segundo lugar nesse ranking só atrás da Rússia? É esse tipo de pensamento que eu sempre tenho quando eu vejo esse ranking, que normalmente a gente está brigando mesmo com a Turquia. Ora a Turquia passa, ora o Brasil passa. Hoje tem decisão de política monetária na Turquia, vamos ver se amanhã esse ranking continua dessa mesma forma. Mas aqui, né, a gente tem esse Brasil em segundo lugar e a Turquia está com uma inflação altíssima, tanto que ela tem uma taxa de juros de 50%,
e tem um 5,47 de ganho real. Então a inflação lá ela é galopante e mesmo assim o Brasil é que tem risco. O Brasil é que o país que ninguém quer colocar o dinheiro. Diante desse risco, o país aumentando, precisa subir a taxa de juros. Que risco país é esse que justifica o Brasil estar acima da Turquia e só abaixo da Rússia? Era isso que eu queria dizer, até porque o Brasil é um dos países emergentes que tem mais apetite para receber esse recurso estrangeiro, né? Não só para especular na renda fixa, mas também para receber recurso que entra na Bolsa. O Brasil é um dos mais cotados para receber recurso estrangeiro diante desse apetite aumentado pelo risco depois de cair a taxa de juros dos Estados Unidos. E que risco é esse que o mercado financeiro tanto vê que coloca a gente só atrás da Rússia? Então é esse ponto que eu queria chegar. Né? O que tem de tão errado aqui, que risco o país é tão alto que faz a gente estar em segundo lugar aqui? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar e questionar quando a gente olha esses 10 países que têm as taxas de juros reais mais altas. Débora, acho que a questão aí do salário a gente vai deixar para amanhã, porque acho que é importante a gente falar, até por causa do dia de hoje, que a gente vai fazer o lançamento do nosso programa aí sobre bets. Vamos falar das bets, né? Então a gente tem uma matéria que a gente preparou aqui para vocês aqui, né? Que é o lado sombrio das apostas esportivas aqui no Brasil, né? Você tem, então, endividamento cada vez maior, você tem aí as pessoas parando de comprar, assim, produtos básicos. Já tem estudos falando, por exemplo, sobre que pessoas estão deixando de comprar arroz e feijão, por exemplo, para apostar em bets. Então, reduzindo o seu custo com o supermercado para comprar em bets, as pessoas se endividando, as pessoas, assim, ficando mal da cabeça mesmo, a saúde mental das pessoas, assim, piorando muito e cada vez ficando mais viciadas, né? Isso daí, além de impactar nas pessoas, que é o mais importante, né? A gente é economista, a gente às vezes esquece aí que a gente está tratando de pessoas, né? O mais importante é o impacto que isso daí tem nas pessoas, mas na economia você também tem impacto, porque se você aumenta o endividamento, reduz o consumo de uma parte considerável da população, você vai ver cada vez menos esse dinheiro entrando no lado real da economia, as pessoas deixando de comprar algo para apostar na bet. E ela perde esse dinheiro da bet, esse dinheiro vai para o bolso do cara lá no exterior e não entra no comércio local. A pessoa deixando aí de frequentar um bar, um restaurante, ir no cabeleireiro para apostar em bet. É isso que a gente vai começar a ver cada vez mais. Porque é uma praga esse negócio mesmo. Está dominando tudo. Você vê aí que as bets, elas patrocinam todos e tudo, as redes de TV, os jogos de futebol. Não tem um lugar que você não veja uma propaganda de bet no Brasil hoje. Mas isso aí tudo para esconder tudo aí, essa parte ruim que eles têm aí, como, por exemplo, você ficar viciado, você ficar com uma saúde mental estraçalhada. Isso aí tem efeitos como do cigarro, do álcool, de outras drogas. É basicamente a mesma coisa que a gente está falando. Além dos efeitos macroeconômicos que a gente sabe que tem, né? Que é basicamente você deixar dinheiro aí, colocar esse dinheiro para fora do Brasil, aí na mão de bilionário e não colocar na economia real. Sem gerar um emprego aqui no Brasil, porque essas bets quase que não geram emprego nenhum, né, Débora? Exatamente, não gera emprego, o dinheiro não fica aqui, né? Então todo esse dinheiro gasto pelos brasileiros nas bets vai ser remetido como lucro para o exterior, esse dinheiro não fica no Brasil, então não traz nada de bom para o país e ainda deixa um rastro de tragédia, um rastro de destruição, não só ali pensando no orçamento das famílias que tem sido comprometido com as bets, então as pessoas deixando de comprar itens básicos para apostar, mas também de endividamento, né? Porque tem alguns países, inclusive, que tem restrição. Você não pode apostar, por exemplo, usando cartão de crédito, porque isso seria um financiamento, uma alavancagem para você apostar. Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem ali nenhuma regulamentação em relação a isso. Então vira realmente uma terra de ninguém. E aí a pessoa se endivida, ela vai pegar dinheiro, sabe onde, para apostar nas bets, e aí vai virando uma bola de neve. E eu acho que aí mais do que isso, né? Porque a gente está falando de impacto na vida das famílias e na saúde mental. E as bets, ela tem eu acho que
a aposta, de uma forma geral, ela tem um ponto a mais aqui, porque quando a gente está falando até de outros vícios, a gente pode até estar falando de uma questão de fuga de realidade, algumas questões que já vêm também de saúde mental. A bet, a aposta, ela mexe com outro ponto muito sensível do brasileiro e acho que do ser humano em geral, que é a ilusão do enriquecimento rápido. Então você tem ali uma ilusão de que você vai enriquecer rapidamente, que aquilo vai ser uma salvação para você e você começa a colocar o seu dinheiro nisso, né? E isso também acaba piorando e colocando essa situação mais aprofundada, porque você vai realmente entrando numa bola de neve. Então aqui, como a gente pôs na Tádia, né? Não se limita a perder dinheiro. Os impactos são muito maiores e muito mais destruidores. Quer saber mais do que pode impactar a vida de vocês e das pessoas que vocês gostam? A gente tem, então, hoje o lançamento do nosso documentário aí, Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. A gente tentou falar com um monte de influencer, com jogadores, com todo mundo que vende bet, ninguém quis falar. Porque eles são pagos para isso, eles são muito bem pagos justamente para esconder toda essa parte suja, essa parte terrível que das bets, só que aqui a gente só deve para vocês, que são vocês que financiam esse canal. Então, se inscreve hoje então esse documentário, vale muito a pena ver. Então já entra aqui no iclmercado.com.br, se inscreve pelo link aí, para vocês conseguirem aí ver esse documentário que é importantíssimo aí para vocês verem aí tudo que a gente está falando essas últimas semanas, esses últimos meses, sobre esses perigos que tem em relação à bet. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William Deluca e o Guga Noblar, e a gente volta amanhã para trazer os principais pontos, e amanhã a gente fala da desigualdade salarial, que vai muito além disso no mercado de trabalho. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Hoje, turma, chegou o grande dia do lançamento da nossa série documental Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. E é isso aí, ninguém comenta isso, só o ICL tem a coragem e pode fazer isso, porque não recebe dinheiro dessa turma. Se vocês já estão inscritos para assistir hoje à noite, fica atento que 1 hora antes vai chegar no e-mail de vocês e no grupo de WhatsApp, se vocês estiverem inscritos no grupo de WhatsApp, o link para vocês poderem assistir a exibição hoje à noite. Se vocês não estão inscritos, clica no link aqui embaixo que dá tempo ainda. E à noite a gente se vê.